E olha, o Trump anunciou também ontem à noite que vai editar uma ordem executiva para cortar os preços de medicamentos e produtos farmacêuticos em até 80%. A medida, segundo ele, é uma das mais significativas da história do país, hein? Pois é, Luiz, eu estava acompanhando essa história desde ontem e essa é uma decisão, acho que por um lado, meio surpreendente do presidente Donald Trump, e que tem várias características aí que me deixam confuso até para fazer uma análise. A primeira é o seguinte: obviamente vai ser popular pra cacete. Tem uma característica a indústria farmacêutica é uma indústria muito complicada e muito particular, muito única num determinado sentido, pelo seguinte: remédio para fazer, depois que você sabe fazer o remédio, é quase sempre muito barato. Então, o preço, de fato, de fazer o remédio... É a pesquisa. Não, de fazer, né, a pílulazinha ali, a ampola do líquidozinho, 99% das vezes aquilo é muito barato de fazer. O que é caro? Caro é que, em média, um remédio novo custa 1 a 2 bilhões de dólares para se fazer. Eu estava fazendo essa pesquisa, não sei evidentemente esses números de cor, mas eu fui dar uma estudada antes de vir para cá, porque eu queria falar desse assunto. Então, é claro que para você fazer um Viagra, tem 2 remédios que eu acho que deixam claro que estão na memória de todo mundo. Um é o Ozempic e o outro é o Viagra, que são 2 remédios recentes, né, dos últimos 20 anos, e que o problema da ereção masculina, a partir de uma certa idade, que não vamos dizer qual é, né, Christian? O problema da ereção masculina... A gente não sabe. Não, está muito longe ainda. O problema da ereção masculina era um problema insolúvel. Era aquele negócio de... Às vezes o cara estava com desejo, mas não conseguia mais trazer a ereção. Isso, crises no casamento, crises de autoestima, crises de... A coisa da potência sexual, evidentemente, tem um valor imenso para a autoestima de qualquer homem. E, de repente, apareceu o Viagra, e um problema que existiu na história do mundo sempre sumiu de um dia para o outro. Agora somos todos imbrocháveis. Que nem um certo presidente, né? O Ozempic, o Saxenda, né? Essas canetinhas de emagrecer, é outra coisa. É aquele remédio que é um troço maravilhoso. Eu usei durante mais de um ano, já não uso faz um ano. O troço é espetacular. É caro como o diabo. É caro como o diabo. Você gasta 1.000 pratas num mês com remédio. E ele traz resultados muito concretos, com muito pouco efeito colateral. Por que esse remédio custa? O Ozempic, que ainda custa muito caro, o Saxenda, as outras agulhas. E tem versões que são mais eficientes e custam tipo... alguns milhares de reais a mais, né? O pessoal no Senado falava que o Davi Alcolumbre distribuía canetinhas em campanha para presidente do Senado, dessas para os senadores. Porque tem versões dessa caneta que são mais eficientes, menos agressivas e que custa 6 paus por mês. O que acontece com esse remédio? Em média, as patentes desses remédios duram 20 anos. 20 anos é um tempo muito confortável para uma indústria, para uma fábrica de fármaco, né? Para a indústria farmacêutica completar o seu lucro. Mas o problema é o seguinte: você tem que registrar a patente no momento que você começa a testar o remédio. E o teste de um remédio para se tornar seguro, quando é muito rápido, é 8 anos. Em geral, a fase de teste é de 10 anos. Então, quando a indústria finalmente tem o remédio liberado pelos governos para poder vender e aplicar, gente, eles vão ter 8 a 10 anos para fazer lucro. Você quer dizer que o preço é alto também porque ele fica se pagando? Ele precisa, porque a maior parte, você gasta em média 1 a 2 bilhões de dólares para desenvolver um remédio novo. A maior parte, por que é em média? Porque tem uns remédios que são mais baratos de fazer, outros são mais caros, mas em essência o que acontece é que a maior parte dos remédios que você tenta desenvolver frustram.
Não dão em nada. Não desenvolvem uma cura real para uma doença. Então, muita pesquisa foi jogada fora. O custo para desenvolver remédio novo para a indústria farmacêutica é um troço altíssimo. Depois que desenvolveu, a indústria tem que pegar aquele remédio e fazer, num período de 7 a 10 anos, todo o lucro dela. Recuperar o que ela gastou com outros remédios que jamais foram para o mercado, recuperar o que ela gastou com aquele remédio, porque depois de 7 anos, depois de 10 anos, todas as outras vão poder fazer um igual. E aí acontece um fenômeno com a indústria farmacêutica que raramente acontece com a indústria de manufatura, que é o seguinte: eles, como o preço de fazer a coisa é muito baixo, o preço que ela cobra em cada mercado, na Europa você cobra um valor, na América Latina você cobra um segundo valor, nos Estados Unidos você cobra um terceiro valor, e os Estados Unidos têm os remédios mais caros do mundo, porque é um público com altíssimo poder de consumo. Então você cobra nos Estados Unidos um troço que é uma fortuna. E aí você começa a entrar em questões que a gente precisa discutir, que é, por um lado, o presidente Donald Trump tem razão. Por que você está cobrando do cidadão americano um valor muito mais alto do que você cobra do cidadão francês e trocentas vezes mais do que você cobra no cidadão brasileiro? Por que você está fazendo isso? Não quero. Esteja ordenado a fazer despencar esses preços. Na verdade, o presidente, o que ele está fazendo nessa ordem executiva é o seguinte, é dizer, diminui, porque se você não diminuir, eu vou fazer alguma coisa. Ele não diz o que é que ele vai fazer e não está claro que poder legal que ele tem de fazer qualquer coisa. Mas o ponto dele, nesse caso, o Donald Trump não está de todo errado, Christian. E aí, a gente tem algumas questões que são, vem cá, saúde não é um direito humano fundamental? É justo você cobrar de um remédio que as pessoas precisam um preço que as pessoas não possam pagar? Isso quer dizer que o rico tem direito a não precisar ter um infarto porque é gordo, mas o pobre não tem? O rico tem direito à autoestima e ter uma ereção, mas o pobre não tem? E daqui a pouco, eu estou falando desses remédios que são conhecidos, eu poderia estar falando de drogas de câncer, que em geral são drogas muito específicas para cânceres muito específicos e que você nunca sabe que existe até o dia que alguém da família desenvolve aquele câncer específico e tem uma droga que custa R$1 milhão. E 1 milhão é exagero, mas 100, 200, 300 mil não é exagero para droga oncológica, que às vezes você precisa de mais de uma dose. A gente tem esse dilema, que é um dilema de como que você resolve isso. Como é que você resolve o problema do custo da pesquisa? Porque, afinal de contas, a indústria tem direito de pagar esse negócio. Agora, como é que você resolve? Não sabotando a pesquisa também, né? O que ele tem feito nos Estados Unidos, isso também. Pois é. Você vê, uma das coisas que o Bill Gates faz porque essa questão de mercado também altera. Uma das coisas que o Bill Gates faz é botar dinheiro da Fundação Bill e Melinda Gates, que é uma fundação riquíssima, para investir em desenvolvimento de medicamentos para doenças como malária, que são doenças de gente pobre. Porque o medicamento que você desenvolve, por causa dessa característica, é o direito que gente branca e rica consegue pagar. Entendeu? Então é doença coronariana, é a questão da ereção, é a questão do emagrecimento, porque você sabe que você tem um público rico de primeiro mundo que vai pagar. Você não investe dinheiro para curar malária. Por quê? Porque gente rica não tem malária, em essência. Em geral, você tem malária se você mora num país que é tropical, que é pobre, que tem pouca condição de saneamento básico, que tem pouco acesso à água potável. Então, eu vou gastar uma grana e tal. Enfim, esse debate sobre o medicamento, eu acho um debate absolutamente fascinante, sabia? E eu acho que o Trump não tem como perder nesse movimento dele. Não, também acho que não, mas será que isso não vem, também não é uma jogada populista para recuperar a popularidade que está vindo abaixo? Também não sei se isso é uma medida que foi inventada na hora, entendeu? Pode ser. Tudo bem, enfim. A gente está discutindo aqui o mérito da medida e não a razão, né?
Não, mas o que eu acho que a gente tem que discutir o mérito da medida. Você lembra que o Zé Serra, como ministro da Saúde, ameaçou quebrar a patente de remédio, né? Foi. Que é uma medida que países podem tomar. Eu acho que vai ter uma quebra. Ele conseguiu fazer com que despencasse o preço da bolsa de medicamentos para AIDS, por exemplo, para que o SUS pudesse oferecer. E o Brasil inaugurou, o Brasil tem essa coisa que veio no governo Fernando Henrique, que é, o Brasil foi o primeiro país que soropositivos, não importa a sua condição econômica, você passou a poder se tratar no SUS gratuitamente e embora você não consiga eliminar o HIV do sistema, uma pessoa com AIDS hoje vive uma vida, tem complicações, tem dificuldades, tá? Não é uma vida tranquila, mas é uma vida. Eu conheço pessoas que vivem com HIV, convivem com HIV com uma qualidade de vida assim que se a pessoa não te contar, ela toma os remédios todo dia, mas... Eu tomo por outras razões, razão de idade mesmo, doença coronariana, hiperretenção, esse tipo de coisa, eu tomo uma quantidade imensa de remédios todo dia. É impressionante como tem um monte de remédios que estão de graça, que são grátis na farmácia popular. Entendeu? Sei lá, acho que tem um glifage que é de graça, tem um eu tomo glifage, mas eu não pego de graça na farmácia popular porque eu acho que eu não devo. Mas estou falando assim que os preços são baixos e são subsidiados para quem não precisa, é uma revolução. E agora, até onde eu pude apurar, você vai ter a quebra da patente, acho que do Saxenda, que é um desses remédios de caneta que fazem emagrecer. É isso. Eu sei porque eu estou particularmente interessado nisso. E vai ser uma revolução, porque a partir do momento que todo mundo tiver essa caneta, você vai como o emagrecimento, a obesidade é uma causa de uma série de doenças, a começar por diabetes, que causa internação, que causa despesa. Vai ser uma revolução, porque aquilo não só vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, como vai diminuir as despesas da saúde pública. Você sabe que a expectativa de alguns economistas que estudam isso é despencar valor de ação de indústria de multiprocessado. McDonald's, Burger King, fábrica de biscoito, essas coisas multiprocessadas, que essa comida que é muito calórica e de muito má qualidade e muito barata. Porque quando você começa a usar essas canetinhas, você perde o apetite para ir no McDonald's, ir no Burger King, comer essas pizzas mais vagabundas, né, que vêm todas congeladas, tudo mais. Por outro lado, Pedro, eu também fico pensando porque o uso desses medicamentos ele não é contínuo, né? Então a pessoa faz o tratamento lá, usa a canetinha, perde peso, quando para de usar, volta para o McDonald's e depois volta para a canetinha. Eu não sei eu usei em 2 períodos a canetinha, primeiro o Saxenda, depois o Ozempic. Eu já estou um ano e meio sem usar o Ozempic. Não só mantive, como segui perdendo peso. Tem um processo aí, tem de fato um debate entre os médicos e os endocrinologistas sobre a coisa da dependência. Existe uma janela para reeducação alimentar, para recriação de hábitos que você constrói. Eu consegui construir da segunda vez, não da primeira. Da primeira eu parei e engordei de novo. Porque isso também, a obesidade tem causas, claro que para algumas pessoas tem fatores genéticos, tem uma série de coisas que pode causar. Tem toda razão, cara. Ansiedade, eu sempre lidei, principalmente depois que eu parei de fumar, que eu fumei até 2007, depois que eu parei de fumar, a minha ansiedade toda foi para a comida. Entendeu? Ficar comendo coisa o tempo todo. Eu ainda tenho um pouco a tendência. Mas eu consegui dar um jeito na minha cabeça depois da segunda volta de Ozempic. Agora, tem um debate nos médicos que é o seguinte: teoricamente, ao que parece, não causa nenhum dano relevante para o seu organismo você ficar tomando esse negócio para sempre. Mas eu acho que os estudos mais longos que a gente tem são de 3 anos de uso. Eu sei, porque a droga é muito recente. Sim. Mas o ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: se essa caneta vai para o custo de fabricação, cara,
Sim. Dá para todo mundo, dá para a farmácia popular distribuir gratuitamente. E vai fazer um monte de gente evitar bariátrica, por exemplo. Não, e não é só isso. O gasto que você tem com medicamento de colesterol, medicamento de hipertensão. Eu sou um caso de hipertenso que não adianta eu estar magro, eu sou hipertenso. Sou hipertenso desde os 33 anos. Meu pai é o primeiro da família que passa dos 70 anos, de homem da família. Todo mundo tinha derrame e morria. É uma bomba relógio do meu organismo, entendeu? Então, no meu caso, a minha hipertensão é genética, não tem nada a ver com peso. Mas na maior parte dos casos dos hipertensos, está diretamente relacionado ao peso. Se você é uma pessoa magra, você não é hipertenso. Você cruza um determinado ponto aí você começa a precisar de remédio. Então, é derrame que vai deixar de acontecer, ataque cardíaco que vai deixar de acontecer. Sim. Tipo, o Ozempic tende a melhorar a qualidade de alimentação do mundo inteiro. Isso. E tem um ponto aí que a gente fala muito pouco, que é o seguinte: existe comida barata? Existe. O problema é que comida vagabunda, comida multiprocessada... É muito mais gostosa. Mais barata. É muito mais gostosa. Então, um litrão de refrigerante, litrão de refrigerante que dá uma energia imensa porque te enche de açúcar... Entendeu? É muito barato. Aquelas comidas puro carboidrato e tudo mais, é muito barato. É por isso que você vai para um país como os Estados Unidos, em que você não tem fome, e as pessoas pobres tendem a ser gordas. Na Europa, as pessoas pobres tendem a ser gordas. Em país rico, ser pobre é ser gordo. Isso é uma coisa que começou a acontecer no Brasil com a ascensão, com a ascensão da classe média. É por isso que eu não viajo mais. Mas é verdade, eu tive em Orlando no começo do ano, é impressionante. As famílias todas são gordas, o pai é gordo, a mãe é gorda, os filhos são gordos, eles sentam no chão. É um alimento barato. Mas eles compram assim, tudo é batata frita, é hambúrguer, e eles comem sentados no chão e vão pegando as batatas e sujando com os dedos e vai... É uma coisa impressionante nisso. É uma coisa que é uma cultura mesmo. E as pizzas também, né? Aliás, é muito difícil você, desses lugares da Disney World, aqui, comer qualquer outra coisa que não seja hambúrguer e pizza. A comida é muito vagabunda. É muito vagabunda. E o ponto esse negócio de Ozempic, quando a patente foi embora, cara, isso vai ser uma revolução extraordinária. Isso vai ser uma revolução extraordinária. Mas eu acho que ainda faltam alguns anos. Eu não sei se a Luísa sabe quanto tempo... Eu vi que o Saxenda ia quebrar nas próximas semanas, uma coisa assim. Mas o Ozempic é outra coisa, o Wegovy é outra, sei lá. Eu acho que é tudo mesmo princípio ativo, não é? Mas assim, o Saxenda tem uma diferença, porque tem umas variações de um para o outro só. Eu acho que o Wegovy e o Ozempic é a mesma coisa. O Mounjaro é diferente, que tem um outro elemento químico também. Julho de 2026, ano que vem. E qual que é? Qual deles? Do Ozempic. E do Saxenda? Deixa eu ver. Diretamente interessado. Julho de 2026, ano que vem. Isso vai ser uma revolução. Porque o Saxenda é a caneta que você tem que picar todo dia. A Ozempic é uma vez por semana. O Ozempic é uma vez por semana. Ele é menos agressivo. O Marco Antônio está fazendo um comentário interessante, que é o seguinte: a verdade é que comer limpo é muito mais barato, só que dá mais trabalho. Mas esse é um ponto, Marco, que está diretamente ligado a esse mundo que a gente vive hoje, que é... A gente trabalha mais para fazer dinheiro, né? Todo mundo está trabalhando para cacete. Todo mundo, em todas as classes sociais. É muito mais fácil você fazer um macarrão instantâneo do que descascar um legume, fazer uma comida. Eu cozinho para os meus filhos. Eu cozinho pouco para mim. Eu como comida fresca quando eu cozinho para os meus filhos. Mas é aquela coisa, né? São 10 horas de trabalho no dia, aí você chega em casa de noite e eu já deixei feijão de molho, entendeu? Aí faz um feijão, faz um arroz frito, um peito de frango, uns bifes, entendeu? Ou faz uma massa. A comida é melhor, é mais saborosa, eu cozinho direitinho. Mas, cara... É mais meia hora, 40 minutos que você vai ali... Aí você bota uma taça de vinho. Eu faço a linha de produção no fim de semana, eu faço as marmitas da semana toda, deixo tudo prontinho lá, e aí eu não entro mais na cozinha. Luísa Silvestre. Diz que se você colocar uma taça de vinho do lado, melhora.
Isso é sempre bom. Pois é, a Lia tem mais o hábito de botar uma taça de vinho para beber de Olha, noite eu vou do que falar uma eu. coisa para vocês. Uma das maiores falácias da história, uma delas até ligada a uma certa ideia socialista da década de 70 e 80, de que o desenvolvimento da tecnologia ia liberar o homem do trabalho, ele poderia deixar de ser Keynes acreditava explorado isso. e ele poderia se dedicar a outros afazeres, ao lazer, à arte, ao cinema, ia se desfrutar disso. É o contrário, cada inovação tecnológica cria mais produtividade. Você trabalha cada vez mais, aumenta a produtividade, vai essa hora de que um dia todo mundo ia ficar passeando, porque todo mundo ia trabalhar 1 hora por dia, é uma ficção, cara, uma ficção do século XIX. Agora, eu queria até discordar um pouco do nosso espectador que mandou essa ponderação sobre ser mais barato também, porque de uns anos para cá, a indústria de ultraprocessados ela mudou bastante e ela tem menos comida na composição dos produtos que ela vende hoje do que ela tinha há alguns anos. Então, você comprar um pacote de biscoito recheado hoje, por exemplo, sai mais barato do que você comprar 4 pães. Então, o preço também é uma questão, assim, eles conseguem vender um produto muito mais barato, que eu nem chamo de comida aquilo, porque você vai ver a composição ali, tem 1000 produtos químicos Você tem razão. Você compra caloria barato, né? Exato. Você compra caloria barato. Exatamente. Mas, cara, e aquilo mata a fome, né? É claro, Manda é uma claro. mensagem muito rápida para o cérebro de que aquilo é gostoso e você está saciado e parece claro. comida. Mas olha, fazer uma feira toda semana, eu faço. Cara, não é caro. Se você está comprando coisa crua, peixe, carne, fruta e verdura, não é caro. É comparado com a maior parte das coisas que você compra no supermercado. Não é caro. Inclusive, comprar feijão a granel, arroz a granel, eu não compro, mas até isso você consegue comprar bastante mais barato do que você compra no supermercado. Mas é aquela coisa, tem que fazer. E fazer dá trabalho. Fazer dá trabalho exige essa coisa do feijão. O feijão tem que ficar 10 horas de molho, entendeu? Porque senão você enche a pessoa de gases. 12 tem que fazer E faz repolho ainda. diferença. Cuidado com esses gases aí, que eles existem, eles vêm. Ainda bem que eu não gosto de repolho. O problema é que eu gosto de feijão. Então, eu não como carne quase, né? Eu só como peixe. Então, eu recorro muito a grãos para ter proteína. Então, é molho e remolho lá em casa todo dia. Assim, Pode crer, precisa ter. O Oscar Fergutz falando exato, Luísa Silvestrini, tá aí a luta da Rita Lobo. Rita Lobo é a santa da minha casa, gente. Eu sigo a Rita Lobo. Rita Lobo é a minha heroína pessoal. É a minha heroína pessoal. Ela é também casada com um dos meus melhores amigos, o Ilan. Então, eu ainda por cima tenho sempre que controlar quando a gente está jantando a coisa de ser fã, sabe? Tipo, me controlo, me comporto como se eu estivesse na frente de uma pessoa normal. Fingir costume perto da Rita Lobo, não, tá? Se me chamar, eu vou passar vergonha sim. Cara, eu tenho todos os livros da Rita Lobo, tem um específico para quem mora sozinho, que ela ensina a porcionar direitinho. A campanha dela por comida de qualidade faz com que ela fique tantos degraus acima de todo o resto das pessoas que ensinam a cozinhar na internet, na televisão e tudo mais. Tá? Eu sou... Tem mais dois nomes que eu até indico, que é a Paola Carosella também, que o canal dela no YouTube me salva muitas vezes. Tem receitas para uma panela só, que você não suja muita louça, enfim, que é tudo comida de verdade, maravilhoso. E a Juliana Gueiros também, que é sempre... Receitas muito rápidas, assim, ela ensina rapidinho ali no Instagram, tem um site com os ingredientes todos se você precisar, mas sempre comida mesmo, então vale a pena. Qual o seu prato que você melhor faz? Cara, eu faço um bife de contrafilé que eu vou te falar, o truque é assim, primeiro panela de ferro. Eu usava chapa, hoje em dia eu uso panela alta. Corto o bife alto, tá? 2 dedos. Bife alto tem outro nome, é Chateaubriand, medalhão, sei lá como é que é. Mas medalhão é filé mignon, que é uma carne que é cara demais e não tem gosto porque não tem gordura. Você faz o bife de contrafilé a 2 dedos. Deixa a panela esquentar muito. Mete a gordura, bota o bife em pé com a gordura, deixa aquela gordura queimar, derreter. De repente a panela começa a encher daquela gordura. Cai o bife para um lado, cai o bife para o outro, bota ele em pé para chapar na lateral, tira, um pouco de sal com chimichurri, azeite, serve com tomate.
cru, fatiado, também com azeite, um pouquinho de sal. É uma cozinha meio uruguaia. Cara... Agora, eu faço um feijão também espetacular. O truque do feijão você refoga o feijão, você refoga na cebola e no alho, cobre com água, panela de pressão, cominho, louro, paio fatiado. Fica um feijão que é o feijão da minha avó. Então é aquele momento que eu vivo. Você não põe alho, Pedro? Pô, eu refogo o feijão com alho e cebola. Boa. Luiz, eu sou brasileiro. Alho em tudo, exatamente. É refogado com alho e cebola. E assim, é aquela coisa, a receita sempre fala 3 dentes de alho. Eu deixo cair mais uns ali, porque eu falo, não vai aqui, né? Tudo é refogado no alho e cebola sempre. Eu faço um miojo à carbonara. Você não faz ideia. Com essa eu vou almoçar.